Paz do Senhor a todos e a todas as irmãs que nos ouvem nessa manhã. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. É um prazer estar falando com vocês por meio dessa rede social. E eu estou aqui fazendo uma abertura da escola e convidando aos nossos irmãos, alunos aqui do Ministério de Vila Nova, que peguem suas revistas. Hoje nós estudaremos o tema Compromissados com a Evangelização. E os irmãos que já estão aí ligados, procure pegar a sua revista para acompanhar o estudo bíblico nessa manhã. É importante, irmãos, que nós estejamos ligados nesse momento. É o momento da escola bíblica dominical. Por mais que seja online, remoto, nessa nova formalidade, mas o nosso Deus está recebendo o nosso culto, a nossa adoração, daí mesmo de onde você está. Então vamos levar esse momento mais a sério. Eu falo no mais a sério no sentido da gente focar, tirar esse momento mesmo, essa meia hora de adoração, essa meia hora onde nós vamos aprender a palavra de Deus. Não muda nada. O Deus de longe, Deus de perto, é a mesma coisa. O Senhor está aqui, está aí na sua casa, porque Ele habita na sua vida. E eu já quero aqui passar a oportunidade para o professor dessa manhã. Hoje nós estudaremos a lição 11, compromissados com a evangelização. E nessa manhã nós estamos evangelizando por meio dessa rede social. E o Senhor com certeza vai receber o seu culto, o seu momento nessa manhã. Que Deus abençoe, que os irmãos fiquem aí ligados na palavra de Deus. Pastor João Mendes com a oportunidade. A paz do Senhor para todos. Estamos nessa manhã aqui para louvar a Deus, glorificar o Senhor Jesus e podermos transmitir aqui essa palavra tão especial de Deus. E a lição de hoje, ela é uma lição muito importante, porque ela fala sobre a evangelização. E nós temos que estar inteirados com respeito a essa ação maravilhosa. É o compromissado com a evangelização. E então, nós vamos estar abordando aqui esse assunto de suma importância. Muito bem. A introdução, ela refere a respeito aqui que o reino de Deus, ele só tem como crescer quando a igreja passa a ganhar almas para Jesus. Isso daqui é uma verdade que nós não podemos fugir disso, que o reino de Deus, ele só cresce quando há almas ganhas para o Senhor. É o contrário, do proselitismo, do qual muitas pessoas acham que o reino de Deus vai crescendo quando o número de crentes vão aumentando na igreja. Não é isso. Ele só cresce quando tem almas ganhas para Jesus. E aí nós vamos observar essa importância aqui muito grande sobre a evangelização como prioridade. Mas no sentido aqui, o que é prioridade? Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial e emergencial. Então isso é a prioridade. Na evangelização aqui, a prioridade, ela ocorre aqui no sentido imediato. Ou seja, nós temos que ter essa urgência em pregar o Evangelho, em anunciar a palavra de Deus,
para que as pessoas possam estar inteiradas sobre essa verdade. Isso aqui significa que a evangelização, ela deve ser algo emergencial nesses últimos dias da igreja na terra. E olha bem o quanto é importante isso para nós. Quando nós temos aqui a urgência de falar a palavra de Deus. Muito bem, vamos seguindo. Que o Evangelho, temos que entender que ele, segundo as Escrituras, ele é a doutrina de Cristo. Ele é a pregação das boas novas do reino de Deus. Então entenda, o Evangelho, ele é uma doutrina que o próprio Cristo veio anunciar, que ele veio transmitir. Então o que nós temos que entender? Que as boas novas, ela traz para nós algo de suma importância. Eu estou falando um pouco assim, porque eu estou com um problema na minha boca, e até achei que ia ter condição suficiente para estar falando. Mas um problema sério, e por isso que está com a dificuldade para estar transmitindo aqui. E pelo que eu estou observando, está como que difícil para continuar. E muito bem. Então nós vamos aqui, vamos substituir aqui, para que a gente possa estar falando. Pastor Moisés, a Francisca vai estar dando essa continuidade para eu resolver esse problema aqui. O nosso pastor João Mendes está com uma pequena dificuldade na fala e vamos dar sequência. Nós viemos hoje aqui para fazer a abertura, mas vamos falar dessa lição, vamos fazer aqui um resumo, porque nosso tempo também já está bem adiantado, bem acima, mas nós vamos falar sobre a evangelização, compromissados com a evangelização. O irmão ele já fez aqui uma introdução, uma mensagem introdutória sobre a evangelização, e nós partimos aqui para o ponto 1, a evangelização como prioridade. O evangelho ela não é uma mensagem alternativa, diz aqui o escritor, trata-se de uma questão de vida ou morte, ou seja, a evangelização ela é prioridade, ela é vida. Se ela é pregada, ela promove a vida. Se nós evangelizamos, nós levamos a vida. Se a igreja ela não se preocupa com a evangelização, o que vai acontecer? A morte. Porque a palavra de Deus é ela que dá vida. É o evangelho de Jesus Cristo que veio para nos dar vida. Nós podemos entender que diz assim que o salário do pecado ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então a evangelização ela está ligada com esse dom gratuito de Deus. Porque
a evangelização ela vem do próprio Deus, do próprio Cristo. O primeiro grande evangelista na terra que nos ensinou a evangelizar foi o próprio Jesus. É claro que nós sabemos que antes veio João Batista para abrir os caminhos, falando, anunciando que veria um Jesus, veria um Messias. E quando esse Messias chegasse, a vida também chegaria junto para aqueles que estavam mortos no pecado. E por isso a evangelização, ela está ligada à vida, à nossa vida em Cristo Jesus. Por isso ele traz aqui dizendo que o evangelho não é uma alternativa, não é essa ideia eu faço. Não tem outra alternativa. O evangelho, ele é prioridade. Precisamos estar preocupados com a evangelização hoje. Aí você pode estar me perguntando aí do outro lado, irmã, mas está tão difícil evangelizar, principalmente agora que as igrejas estão sendo fechadas, principalmente agora que as pessoas estão mais alienadas aos seus afazeres, mais alienadas às suas profissões. Nós nunca vivemos uma época em que as pessoas vivem em correria de lado para o outro, esquecendo da prioridade que é Jesus. Mas a igreja de Deus, ela não pode se conter ou se contentar com isso. O evangelho, ele é questão de vida ou morte. Temos que evangelizar a tempo e a fora de tempo. De uma forma ou de outra, precisamos evangelizar. E hoje, por mais que nós não temos a oportunidade do contato físico, ou o evangelho tete a tete, de ir na casa, de às vezes estar saindo nas ruas e falando, mas Deus, ele é tão maravilhoso, que ele nos permite hoje, irmãos, as redes sociais é uma forma de evangelizar. Você tem um celular, você tem aí uma conta no Instagram, no YouTube, ou no Facebook, ou tem um WhatsApp. Isso também é uma forma, é um meio para você levar o evangelho a toda criatura. E eu estava meditando, lendo essa revista, e também fazendo uma comparação com a situação. Nós estamos vivendo um tempo aí onde todo mundo está tentando se juntar. Nós temos aí uma chamada Agenda 2030 da ONU, onde o objetivo é justamente aplanar os países, fazer com que as pessoas estejam mais próximo do outro. E aí quando eu olho aqui a evangelização, já passando lá, falando um pouco do ponto 3, sobre a evangelização transcultural. Irmão, nós nunca tivemos tanta oportunidade como agora de fazer uma evangelização transcultural. Porque a mídia está aí. A internet, ela veio para ajudar, para favorecer a igreja a evangelizar sem... Às vezes eu não preciso ir lá na África ou nos Estados Unidos. A própria internet leva a minha voz, a minha imagem até lá. Só é necessário que eu e você, como igreja de Deus, venhamos nos disponibilizarmos a fazer a nossa missão, o nosso ID, que é pregar o evangelho a toda a criatura. Que a Bíblia diz assim, aquele que crer será salvo. É necessário que nós evangelizamos, levamos essa palavra a todos. E aqui diz assim, que não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou, o campo é o mundo. Qual é o nosso campo de evangelização? O campo é o mundo. Nós temos o único Salvador do mundo. E esse evangelho, que são as boas novas, que fala do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é o evangelho da graça, ao qual nós estamos inseridos, ao qual nós estamos vivendo. E nós precisamos apenas, irmão, não viver, apenas não só falar o evangelho, mas viver o evangelho. Estamos em tempos que nós ouvimos mais o falar do que o agir. A nossa fala, ela tem que estar junta com a nossa ação, com o nosso agir. Por isso o evangelho, ele precisa ser ativo, ele precisa ser pregado, ele precisa ser feito como? Falando e também no nosso testemunho. A forma mais eficaz de pregar o evangelho, principalmente o evangelho local, que começa dentro da sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, é o seu testemunho. Fale de Jesus, mas vive Jesus. Que Jesus vive em você e você vive em Jesus, para que o evangelho se torne um evangelho mais eficaz.
A pregação do Evangelho hoje é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E nós estamos em o campo do Evangelho, que é o mundo. E isso nos mostra uma grande responsabilidade, irmãos, em relação à evangelização local e mundial. A igreja tem essa responsabilidade. De quem que é a responsabilidade da evangelização? É nossa, é da igreja. Quem é a igreja? Você se considera a igreja de Cristo? Você se considera a noiva sem mácula que vai subir no dia do arrebatamento? Se você se considera essa igreja, então a responsabilidade é sua, é minha, porque eu me considero igreja. E nós precisamos, irmão, estar mais atento, nos sensibilizarmos ainda mais para a questão da evangelização, do Evangelho de Cristo Jesus. Pregar essa palavra que salva, essa palavra que liberta, que transforma. Nunca foi tão necessário como hoje nós evangelizarmos da forma como nós podemos. Vamos ser estratégicos. Às vezes nós nos limitamos muito, ficamos muito no passado, muito naquilo, hoje não dá certo, hoje não tem como. Irmão, nós precisamos nos adaptarmos. Deus nos fez seres adaptáveis justamente por isso, porque Deus sabia que haveria evolução. E às vezes nós nos acostumamos com uma forma de fazer as coisas e logo aquela forma encerra, não temos mais oportunidade. E logo nós devemos nos adaptar a uma outra forma. Por isso somos seres adaptáveis. Não vamos ficar presos às questões, às coisas, às ferramentas. A ferramenta principal eu e você temos, que é o quê? A palavra de Deus. A ferramenta principal do cristão para ele pregar o Evangelho, para ele cumprir a responsabilidade dele, de anunciar o Evangelho, de cumprir o ID de Jesus. A maior ferramenta, ela está dentro de nós. É a própria palavra, é o próprio Cristo em nós. Amém? Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra. Quem é a única agência, irmão, encarregada do reino de Deus na terra? É a igreja. Nós acabamos de falar que a igreja, ela é a principal, ela é a única responsável pela pregação das boas novas, do Evangelho. A agência no reino de Deus na terra encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho e devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Como que ele agiu? Anunciando as boas novas para todos. Ele foi em vários países. Ele pregou para os gentios em vários países, na Roma, na Itália. Porque ele tinha um compromisso com Deus de levar o Evangelho. E esse mesmo compromisso, irmão, foi colocado a mim e a você. Hoje, é eu e você que somos responsáveis. A única agência responsável de levar o Evangelho é nós, é a igreja. E precisamos estar investindo nisso, dar prioridade nisso, de levar a palavra de Deus, esse Evangelho, que é a nossa responsabilidade. O tópico 2 trata que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aqui nós vamos entrar numa questão mais teológica das Assembleias de Deus, no sentido de quem tem... Jesus morreu para quem? Para um grupo de pessoas? Jesus morreu apenas para os judeus, que era o povo da promessa? Ou ele morreu para todos? Essa é a questão que nós vamos responder aqui dentro do tópico 2. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa, irmãos, é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. A nossa teologia, antes, vem ressaltar que a nossa teologia ela é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo reformador. Aqui o escritor ele trata de uma teologia
não é essa teologia sistemática que nós temos hoje, mas de uma teologia voltada para uma prática. Os nossos pais, né, anteriormente, desde os anos 70, 80, nós entendemos o que a palavra de Deus ela era vivida de uma forma mais literal, não tinha uma interpretação humana ou uma teologia estudada pela ciência, mas ele é uma teologia mais que vem a ressaltar mesmo diretamente as escrituras sagradas, é o que o escritor quer falar nessa parte. É por isso que ele traz aqui duas problemáticas. Jesus, ele morreu por quem? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas em relação a isso. Há uns que defendem que Jesus ele morreu apenas para um grupo de pessoas, que a expiação foi limitada. Vocês acreditam que essa expiação de Jesus foi limitada? Nós rapidamente podemos desfazer essa teoria dentro da própria palavra. Quando a palavra diz que Jesus, ele veio para morrer por todos. Ele veio para o mundo. Quem é o mundo? É só os judeus? É só Israel? É só os crentes? Não, Jesus, ele fala mais a palavra que Jesus veio para os doentes. Se ele veio para os doentes, e a Bíblia diz ainda que todos estavam distanciados da glória de Deus porque pecaram. Se todos pecaram, estavam distanciados da glória de Deus, consequentemente esses são os doentes, porque eles estavam doentes do pecado. Onde eles já estavam condenados a morrer por causa do pecado, que é o salário do pecado, é a morte. Mas Jesus ele veio morrer por todos. E a Bíblia diz ainda que aquele que crer nele, esse será salvo. Então ele morreu por toda a humanidade. Então a teoria essa teoria de que Jesus veio para morrer por uma quantidade de pessoas ou uma expiação limitada, ela não tem fundamento bíblico. O fundamento bíblico é que Jesus ele veio morrer por todos, é uma expiação ilimitada. Isso que significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. É esse o ensino que nós recebemos da palavra de Deus, foi o que os nossos pais na fé nos ensinaram, e a palavra de Deus está aqui para confirmar que a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E é por isso que a nossa missão é levar o evangelho para o mundo inteiro, levar esse Jesus, levar essa salvação para todos. Porque foi para isso que Jesus morreu, para nos dar esse direito de salvação, de vida eterna com Ele. Pois isso Jesus mandou pregar ao mundo inteiro e a toda criatura. É um erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Agora aquele que crê será salvo. E quem não crê já está condenado segundo as Escrituras. A evangelização ela deve ser local e transcultural. Quando nós falamos que Jesus morreu por todo mundo, logo o evangelho tem que ser o quê? Tanto local como transcultural, levar para todas as culturas. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas, princípios da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ainda ressalta o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. A evangelização, irmão, é um ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de quê? Das palavras e ações. Eu introduzi falando que o evangelho ele precisa ser pregado tanto em palavra como ações. A forma mais eficaz de pregar o evangelho de Cristo é o nosso testemunho. Não pode ser só palavras, tem que andar junto. Dizer tem que ser o mesmo que fazer. Não posso só dizer. Quando eu falo, eu já tenho que logo fazer. Ou fazer para falar. E assim é o evangelho de Jesus. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã.
A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de línguas era para pregar aos pagãos. Aqui onde entra aquele estudo da xenonalia, né, que eram as línguas que eles receberam lá em Atos, esse dom de língua para pregar para as pessoas que falavam outro idioma. Mas hoje já não há essa necessidade, eles entenderam que não há. O evangelho de Cristo, ele tem que ser pregado para toda criatura, mas o Senhor já nos capacita de várias formas. Para eu pregar para um outro lado do mundo, eu já não preciso ter o dom de línguas, ou essa xenonalia, mas eu preciso falar. O evangelho hoje já tem muitas formas do meu português ser aí interpretado por outras línguas. O trabalho do missionário, irmão, é a evangelização entre as pessoas da cultura diferente da nossa. Igual nós falamos no início, a evangelização transcultural hoje facilitou e muito. Por quê? Porque nós estamos aí online. Essa mesma mensagem que eu estou pregando aqui em Goiânia, ela pode ir para o Japão e ser transliterada na língua deles. Olha só o que Deus faz. É no automático, tudo tão simples. Só precisa do quê, queridos? Da minha disponibilização. Deus está pronta para fazer o ID de Jesus. Só precisa de eu e você ter a ousadia, a coragem que vem do Espírito Santo de Deus para anunciar o Evangelho. Lembrando que eu vou bater nessa tecla, que a nossa fala tem que ser a nossa prática. O meu dizer tem que ser o meu fazer. Para que o Evangelho de Jesus chegue de uma forma eficaz nos corações. Aonde quer que a minha voz, o meu testemunho chega, tem que chegar coerente, codizente com a palavra de Deus. Codizente com aquele que é o iniciante de toda essa missão desse Evangelho, que é Jesus Cristo. Ele é a vida. E é esse Jesus que nós devemos anunciar como único e salvador do mundo. Não apenas de uma partícula do mundo, mas de todos que queira Jesus. Então nós devemos levar o Evangelho que tem um Jesus que morreu na cruz para salvar todos aqueles que querem, todos aqueles que confessam a Ele como Salvador, que crer nele, esses serão salvos. E logo farão parte de uma igreja. Essa igreja que eu e você fazemos parte. A igreja sem mácula, a igreja corajosa, ousada, mesmo nesses últimos dias de dificuldade, de desafios que nós estamos enfrentando. Mas nós não podemos deixar de evangelizar, de levar a nossa missão, de fazer a nossa missão na terra. Nós estamos na terra, irmão, com um único objetivo, é de anunciar o Evangelho. Essa é a nossa prioridade. Lembre-se do início que nós falamos. A evangelização é uma prioridade. É uma questão de vida ou morte. E essa responsabilidade está nas suas mãos, está nas minhas mãos. Sensibilize, conscientize disso nessa manhã. Anuncie a palavra de Deus, pregue, evangelize com as suas ações, com o seu testemunho, a tempo e a fora de tempo, seja como for, seja pelas redes sociais, seja saindo ou conversando com o vizinho quando puder. Mas anuncie a palavra, viva a palavra. Fazer e falar tem que ser a mesma coisa, falar e viver tem que andar junto. Vamos viver, vamos falar o Evangelho de Cristo. Deus abençoe cada um dos irmãos que esteve até agora conosco aí nos ouvindo. Estudem mais sobre evangelização, temos muito a falar, mas o tempo aqui é muito corrido. Então já aqui deixo as minhas considerações, agradecendo cada irmão que está aí nos ouvindo. Vamos continuar orando, irmãos, não perca a oportunidade de orar. Vamos remir o tempo, vamos aproveitar o tempo, as oportunidades na terra para evangelizar. Antes que Jesus volte, Jesus está esperando que a igreja complete a sua missão na terra, que é a evangelização por todo mundo. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você nesta manhã está reservando esse momento para aprender um pouquinho a palavra de Deus, né? Isso é muito importante. O pastor João Mendes teve algum problema na fala, por isso que tivemos que passar para a irmã Francisca, que por sinal falou a palavra de uma forma
bastante eloquente, com muita unção, com muito fervor. Deus abençoe, irmã Francisca. Deus continue te usando desta forma. Meus irmãos, é rápido o recado que eu tenho para vocês. Hoje, meia-noite, nós estaremos reiniciando, voltando o nosso trabalho de oração. Você que já faz parte deste trabalho, já tem aquele horário que você já estava utilizando, continue nele. Se porventura você está querendo mudar este horário, ou você vai deixar de orar, eu vou mandar aí o zap do Janisson, porque este trabalho de oração, ele está sendo organizado pelos jovens, com total e absoluto apoio da nossa parte. É algo que nós já estávamos projetando e os jovens sentiram de assumir essa responsabilidade e estão assumindo muito bem. De forma que você que já tem esse horário, continua nele. Se você for sair ou trocar de horário, comunique ao Janisson. Eu vou passar o zap dele aí para os irmãos, e quem não tiver ingressado aí na lista de transmissão da igreja, entre em contato comigo. Pastor, eu não tenho o zap do Janisson, me passa, e ele vai estar colocando o seu nome naquela lista. Irmão, a lista, ela é importante para a gente ter certeza que aquele horário tem alguém orando, viu? Vamos supor, o horário da madrugada, 3 horas da manhã. Eu sei que tem 2 ou 3 pessoas ali orando, fulano, cicrano, beltrano, né? Então nós temos que controlar, porque é uma oração que é 24 horas, ela não para, certo? Então é importante você passar o nome e a gente ter esse acompanhamento, quem é quem está em determinado horário, ok? Então eu faço aqui esse apelo para que todos participem. Quem não estiver, que ingressem, não fica sem orar. Irmãos, esta campanha tem como objetivo, primeiramente, nós estamos assim muito preocupados com esta pandemia. Então é uma oração para que Deus venha agir nessa pandemia, guardando a igreja, guardando os irmãos, as pessoas, né? Tem muita gente morrendo, muita gente desesperado. Então o primeiro objetivo é esse. O segundo é em prol da nossa nação. É em prol da nossa nação. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí. Não precisa detalhar aqui para vocês. Se existe algo que está imperando no nosso país, é a injustiça, né? Impedindo com que os nossos governantes, ministros, presidente, trabalhem. Então está tendo assim uma situação inédita e que a gente pode observar que é de baixíssimo escalão. É uma postura que o nosso judiciário, os nossos políticos, muitos políticos têm exercido, que é de extrema vergonha para a nação. E isso está trazendo muito problema, muita dificuldade para os mais necessitados. O pobre, né? Aquele que depende de ajuda, depende do governo. Nós estamos aí no lockdown. Como é que vai fazer essas pessoas que não têm recurso nenhuma? Como é que vai fazer? Precisava de um lockdown? Então, irmãos, são situações que nós temos que observar, acompanhar e pedir a Deus uma intervenção. Amém? Então, o segundo objetivo é em prol da nossa nação. E o terceiro objetivo, nessa campanha de oração de 24 horas, é orar pela nossa igreja no setor universitário, pelo Ministério de Vila Nova, clamar a Deus para vir abençoar, para vir agir no nosso meio. Então eu deixo aqui esse apelo a vocês, ingressem no trabalho, na campanha de oração. Esse é um trabalho de grande edificação. O momento agora, irmão, não é você ir para a roça, descansar, não é você querer curtir alguma coisa. Irmão, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos carnais são situações promovidas em âmbito espiritual.
O diabo está atacando, o diabo está investindo, o povo está sofrendo, e nós como igreja temos que impedir isso aí em nome de Jesus. E é oração, não tem outro meio, é oração. Deus te abençoe, tenha aí um domingo bastante confortável, com muita meditação, reflexão, e às 18 horas estaremos transmitindo a palavra de Deus, ok? Deus abençoe e fica todos na paz do Senhor Jesus.